Por quê? Ninguém pode vê-los além de mim? Como pode um bando de espíritos do mal deslizadores e um cara que parece fungo ser bom pros negócios? Ui, o homem do fungo me assusta, não dá pra esquecer ele. Olha, Storm é um dom e eles não teriam me dado se não fosse pra usá-lo. Sejam bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Esse é o nosso vídeo de número 14. Peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal, que está apenas no início. O vídeo de hoje é muito especial. Irei trazer uma entrevista com um espírito obsessor resgatado do umbral. Ele irá revelar como funcionam os processos de obsessão e contará detalhes sobre o trabalho dessas entidades no umbral, qual o método de ação, como se prevenir esses ataques, por que fazem isso. Fique comigo até o final e vamos ver essas revelações direto da fonte. No último vídeo nós vimos o depoimento de Divaldo Franco, um dos maiores expoentes da doutrina espírita. Ele foi atacado por falanges de espíritos trevosos, isso mesmo ele sendo um exemplo de abnegação e benevolência. Claro que ele, como todo ser humano encarnado neste mundo, não está isento de cometer alguns deslizes, mas acho que por tudo que já fez, por toda a sua obra, ele merece nosso respeito. Mas continuando, eu recomendei o livro A Legião e a Marca da Besta, cujos mesmos encontram-se em minhas mãos, e quem quiser adquirir, só acessar o link que encontra-se na descrição. Lá também tem um outro link para a trilogia completa. Pois bem, como dizem os mineiros, cá estou para a gente prosear mais um pouco sobre esse assunto que é de extrema importância. Bom, vocês viram no começo do vídeo um trecho do filme Os Trintomas, que por incrível que pareça, encontra-se disponível para assistir gratuitamente no YouTube. Até já recomendamos o filme em um outro vídeo no card acima. O filme Os Trintomas tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Como disse no começo do vídeo, irei trazer para vocês um conhecimento que vem do plano extrafísico. Foi trazido por um espírito através de canalização mediúnica. Ele dá detalhes como acontecem as obsessões e a drenagem de nossa energia no plano espiritual. Caso vocês queiram uma continuação sobre essa temática, digam nos comentários. E antes de continuar, peço o apoio de todos na divulgação do nosso canal. Curta, compartilhe com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. E tem também um outro canal que fala sobre profecias, transição planetária e ufologia. O nome do canal é Consciências Livres, o link está na descrição. Se você gosta desse tipo de assunto, vá lá prestigiar. Mas vamos prosseguir porque o assunto é muito sério. Fique comigo até o final. Vamos lá. Nós somos mantidos em um baixo padrão vibratório mental. Recebemos ondas vibratórias que nos mantêm em um estado de torpor, alienados graças a estímulos recebidos constantemente por diversos meios que hoje em dia estão nas palmas de nossas mãos. Mas claro que cada um é livre para sintonizar aquilo que se afiniza. Porém, ainda que sejamos livres, o fato é que a maior parte da humanidade está sendo mantida em uma espécie de hipnose coletiva, pois é constantemente bombardeada por estímulos de baixa vibração energética, e esses estímulos nos deixam extremamente viciados. Em resumo, todos sabem que somos como antenas, captamos ondas mentais negativas ou positivas. Se nos conectamos mais com o padrão de vibração baixa, por exemplo, isso causará uma espécie de dependência daquele padrão vibratório. Mantidos neste estado, ficamos acessíveis, entramos em ressonância com outros seres, espíritos que estão vibrando na mesma frequência. Estando na mesma sintonia, começarão os problemas. Feita essa introdução, vamos à entrevista de um espírito que dá detalhes de como servimos de energia para outros seres que vivem no astral. Peço que vocês tenham paciência e gostaria que mantivessem a máxima atenção e assistam o vídeo todo. Faço um apelo, deixe o preconceito de lado e escute o que será dito aqui.
Existe um canal chamado Diálogo com os Espíritos, onde é feito entrevistas com médiuns canalizando espíritos de diversos segmentos. Desta vez foi permitido que ele entrevistasse um espírito obsessor resgatado por entidades da luz. A entrevista completa tem mais de 1 hora de duração e extraí apenas alguns trechos. Caso tenham maior interesse, não deixem de acompanhar o vídeo completo no canal do Jefferson Viscardi, link na descrição. A entrevista começa com o guardião, dando um importante esclarecimento sobre o objetivo do trabalho e de como isso tudo pode auxiliar aos encarnados. Ele explica que aquele é só mais um irmão que se desviou do caminho que merece respeito. Vamos ver um trechinho. O que vocês querem? Então a gente gostaria que o senhor contasse um pouco da sua história. Pra que você quer saber? Pra gente aprender com o senhor. Solta meu braço primeiro. Não soltar meu braço não fala porra nenhuma. Eu vim de boa vontade. Já disse que não vou fazer nada. Então, nós estamos sob a tutela dos guardiões e eles vão permitir. Perceberam que os braços do médium encontravam-se bloqueados pelos trabalhadores espirituais para que o espírito resgatado não tentasse ferir as pessoas ali presentes? Isso, meus amigos e amigas, está no livro dos médiuns. Kardec evoca um espírito que arremessava coisas nas pessoas. E Kardec perguntou a ele como conseguia fazer aquilo. O espírito, em tom jocoso, disse que poderia jogar uma pedra em Kardec e Kardec o desafiou a fazer. O espírito responde que não poderia fazê-lo porque ele encontrava-se protegido por guardiões. Bom, é impressionante. Isso está aqui no livro dos médiuns. Mas vamos continuar com o depoimento. Lá ele atuava em uma organização das trevas e tinha o trabalho de drenar a energia dos encarnados, ou seja, ele era um espírito obsessor. Vejamos. E o senhor pode compartilhar essas coisas que o senhor aprendeu? Como afetou a pessoa? Eu fui aprendendo a derrubar um aqui, destruir outro ali. Porque vocês são muito ingênuos, muito inocentes e têm uma cabeça podre. Vocês aqui na Terra acham que são muito poderosos. O poder que vocês têm é de não perceber as coisas. E através dessa cabeça fraca que nós agimos, drenamos toda a energia, dificultamos o que era pra ser fácil. Isso é muito fácil de fazer com a maioria de vocês. Vocês são vingativos, vocês têm raiva, vocês têm ódio. É só agir em cima disso, vocês se perdem. Bom, em paralelo com o filme Estranho Thomas, que é um médium e que pode ver essas entidades atuando, é mostrado que essa falange de espíritos perde a forma, ficam todos iguais, pois encontram-se na mesma frequência vibratória, ou seja, ficam todos deformados. Aquelas entidades do filme usam humanos encarnados que se afinizam com a maldade. Esses humanos são usados para seus empreendimentos na matéria. Quando alcançam um êxito, no caso é a morte de alguma vítima ou um grupo de vítimas, eles drenam aquela energia vital expelida pelo corpo no momento da morte. Isso mostra como as informações se complementam. Escritores, roteiristas, artistas, enfim, são médiuns e recebem essas informações do plano espiritual. Agora irei trazer mais alguns trechos reveladores da entrevista desse espírito. É de suma importância que vocês se atentem a todas as informações e não pulem o vídeo. Vamos lá. Primeiramente, como ele foi parar no umbral. Vamos ver. Trabalhei muitos anos. Nem sei quantos. Tal dono de um sítio
Um dia, esse filho me matou. A minha vontade era de fazer a mesma coisa. Quando eu saí do corpo, eu só vi um lugar escuro, um cheiro ruim, muita gente gritando. O senhor já imaginou? Sim. Um lugar assim? A gente não consegue imaginar. Escuro. Com gente gritando. E pra lá, eu me mandou. E a família do senhor na última encarnação? A única coisa que eu amava, se é que posso se dizer, foi o motivo pelo qual fui morto. Certo. Bom, um crime passional. Algo ainda muito comum nos dias de hoje. Para testar a veracidade, ele dá até a localidade onde aquilo ocorreu, um sítio em Pau Grande. Talvez esse local fique aqui em Magé, no Rio de Janeiro. Mas esse crime fez com que o espírito comunicante desencarnasse, e esse, tomado por ódio, aliou-se a outros que estavam na mesma frequência para vingar-se do algoz que ainda estava encarnado. Mas eu percebi que eu não sabia como afetar. Foi então que um desses chefes me pegaram e disseram: troca dos meus serviços, eles me ajudariam a acabar com a raça. E foi assim que eu aprendi a fazer as coisas que eu não sei fazer. O espírito revela que o seu assassino definhou em um processo de obsessão. Lei de causa e efeito. Se isso fosse aprendido pelas pessoas, com toda certeza a maioria pensaria 10 vezes antes de cometer algum crime como esse. Aqui temos a primeira lição. Do outro lado da vida, o que importa é o seu estado mental. Isso vai definir onde você irá estar. Por esse motivo é importante cuidarmos de nossa mente agora. Isso também foi mostrado no filme Nosso Lar. Instantaneamente, quando André Luiz sente raiva, a realidade dele é transformada diante dos olhos. Ele vai parar direto no umbral. Porém, quando ele retoma a lucidez, ele cria uma nova realidade compatível com o seu estado mental. Sendo assim, por causa da raiva, ele ficou preso naquela densidade, em um lugar sinistro, junto com outros que estavam na mesma frequência. Mas, moço, Senhor. percebo uma coisa que me movia ao ódio. Ódio. Vingança. Era só isso que eu enxergava. Só isso. Essa era a minha regra. Claro que qualquer um poderia sentir o mesmo quando se é vítima de um crime brutal, como o relatado pelo espírito. Porém, quanto mais nos instruímos, mais entendemos que o corpo material não é nada diante da grandiosidade do espírito. Ou seja, se uma prova é interrompida, não há problemas, podemos recomeçar em um outro momento. Perceba que todos nós somos movidos por pensamentos e depois pelos sentimentos. Os nossos sentimentos, nossas emoções irão provocar uma ação ou reação. Isso é algo muito fácil mesmo de ser manipulado. Por exemplo, a mídia, quando digo mídia, é tudo que chega às grandes massas, músicas, notícias, filmes, livros e etc. Quantas vezes, por exemplo, você já não se sentiu melancólico ouvindo uma música ou foi tomado por uma raiva ao assistir uma notícia, não é mesmo? Mas sobre isso a gente pode conversar em uma outra oportunidade. Agora, continuando, ele vai mostrar
como é feito o processo de manipulação no plano espiritual. Máxima atenção agora porque ele vai explicar muito bem. Vamos ver. O senhor chamou o humano encarnado de ingênuo. Por quê? Porque ele acha que sabe tudo e não sabe porra. E aqueles que se colocam nessa posição são os que se podem mais. Quem acha que sabe tudo. Tá. Prepotência. Aquele que é prepotente. Esse é facinho. Facinho De manipular. de manipular pelo pensamento? É só encher o ego. Ai. Começa a fazer merda. Atrás de merda. Como que o senhor enchia o ego de uma pessoa? Como é que tu enche o ego de alguém, pô? Falando que ela é boa. Falando que ela é especial. Falando que ela tem um dom que ninguém tem. Aí a pessoa vai se sentir poderosa. Forte. Estupidez. Aí ela cai no poço que nem ela sabe sair. Bom, como vocês viram, a comunicação inteira é uma joia de aprendizado e infelizmente não dá para colocar tudo aqui. Por isso eu recomendo que assistam depois na íntegra. E caso vocês queiram que faça mais conteúdos relacionados a esse tema, digam nos comentários. Agora os livros que indiquei aqui que explicam muito bem tudo isso, quem quiser adquirir a trilogia O Reino das Sombras de Robson Pinheiro, psicografado pelo espírito Ângelo Inácio, irei deixar o link na descrição. Adquirir usando o link me ajudará a produzir mais conteúdos como esse. Inscreva-se no nosso canal e, se possível, compartilhe com alguém que gosta desse tipo de conteúdo. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado, e um deles é uma projeção astral que tive. Fui parar num umbral, num local muito bizarro. Assistam esse meu depoimento, tenho certeza que vocês irão aprender muito. Espero vocês na próxima conversa. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau!